Meus irmãos, vamos então abrir as Escrituras no Evangelho de Mateus, capítulo 28, dando continuidade ao que foi falado no último domingo, a grande comissão. Vamos ler o capítulo 28, dos versos 18 ao 20. Hoje eu quero tratar com vocês sobre um dos temas que é aqui apresentado na passagem, o tema da autoridade. Diz assim a Escritura, Mateus capítulo 28, a partir do verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Irmãos, nós vimos que por toda a Escritura, e quando eu falo toda a Escritura, eu estou me referindo ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento, não apenas a todo o Novo Testamento. Nós vimos que a ideia apresentada nas Escrituras sobre pessoas de muitas nações, vários povos sendo alcançados para Deus, ela está presente. No Antigo Testamento, os profetas, como Isaías, já falavam disso, outros profetas também falaram disso. A própria mensagem abraâmica, o pacto abraâmico, ele menciona implicitamente um povo numeroso, um grande crescimento, e ali não é etnia apenas, mas um povo de Deus, um povo resgatado pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo. A ideia, portanto, de evangelização e de alcançar muitas nações, povos, ela está lá no Antigo Testamento. Ela está de forma incipiente, mas ela está lá. Ela está começando, ela está ali como apenas os ovos que ainda não estão fecundados, que ainda serão preparados para que o pintinho nasça. E no Novo Testamento nós temos essa ideia muito bem apresentada. O Novo Testamento é o cumprimento. Ele, na verdade, aquilo que é anunciado no Antigo Testamento começa a se cumprir no Novo Testamento. Quando Jesus vem ao mundo, ele diz que veio somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ele começa a salvar a gente de todas as etnias, não só israelitas. E aqui na grande comissão, no final do Evangelho de Mateus, e nós vimos que esse texto se repete também no Evangelho de Marcos, em Lucas, em Atos 1, e daí em diante ele prossegue sendo realizado na prática. Jesus, quando dá aqui a sua grande comissão aos seus discípulos, a partir daqui a igreja recebe então a autorização formal, o envio formal de Jesus Cristo para que ela pregue o evangelho a todo mundo, sem distinção. Não há grego nem judeu, para todos. O evangelho deve ser anunciado a todas as nações, para todos. E aí então, Atos, nós vemos isso acontecer. Os apóstolos e outros irmãos da igreja saem pelo mundo afora pregando o evangelho da palavra de Deus. E lá em Apocalipse, nós vimos que no último dia, naquele grande e glorioso dia, haverá todo o povo, tribo, língua e nação adorando a Deus. Homens que foram alcançados pelo poder do evangelho de Jesus Cristo, que a igreja prega, que a igreja foi comissionada para pregar. Um missionário, formalmente, ele precisa ser enviado pela igreja. Paulo, por exemplo, junto com Barnabé, foi enviado pela igreja. Ele não simplesmente saiu ali da queda do seu cavalo e decidiu, agora eu vou por minha conta pregar o evangelho de Jesus aí em toda parte. Não.
Ele foi enviado pela igreja para pregar o evangelho. A Bíblia diz que o Espírito Santo separa de dentro da igreja Paulo e Barnabé para a obra que ele tem chamado aqueles homens. E a igreja, então, reconhecendo que o Espírito separa aqueles homens, os envia para a obra missionária, para que eles preguem a palavra de Deus. Portanto, Paulo e Barnabé, eles são enviados pela autoridade da igreja. Eles são comissionados por Deus, mas também pela igreja que reconhece essa comissão divina e o envia, o autoriza a pregar o evangelho. Nós conhecemos a obra apostólica de Paulo. Quantas igrejas aquele homem, junto com os seus companheiros evangelistas, plantou por onde andou. Nós lemos agora há pouco a carta de Paulo aos Romanos. Roma, por exemplo, era uma igreja, provavelmente nem tenha sido plantada por Paulo, mas Paulo esteve lá pregando o evangelho. Sendo ele ou não o plantador da igreja, ele pregou o evangelho em Roma. Ele chegou até o coração do mundo antigo. Ele chegou na cidade mais importante daquele tempo, irmãos, e pregou o evangelho ali. Foi autorizado pela igreja, recebeu a autoridade da igreja para pregar o evangelho. Mas aqui, voltando agora ao texto da grande comissão, nós temos algo interessante, irmãos. Porque Jesus, quando se aproxima dos seus discípulos para comissioná-los, Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ele começa, antes de comissionar, isto é, antes de dizer o ide ou o vão, ele diz que tem autoridade para fazer o que ele vai fazer. Ele diz que recebeu autoridade para fazer o que ele agora vai fazer, que é comissionar a igreja a ir pelo mundo todo pregando o evangelho. Isso significa, irmãos, que a igreja recebeu autoridade de Deus, de Cristo, para pregar o evangelho. A comissão que a igreja tem para pregar a palavra de Deus não é vazia, ela também foi enviada por aquele que tem autoridade sobre a igreja, o Senhor, aquele que forma a igreja. Toda a igreja está unida em Jesus Cristo, pelo seu sangue, sua morte, sua ressurreição. Ele é o Senhor da igreja e ele tem autoridade para enviar a igreja e fazer a obra missionária, a obra evangelística. Note que a palavra autoridade aqui, irmãos, precisa ser entendida de alguns aspectos importantes. Primeiro, a palavra autoridade, ela significa de fato o que nós entendemos por autoridade. Alguém que está numa posição e que tem poder para fazer o que vai fazer. O seu chefe, na sua empresa, empresa que você trabalha, ele tem autoridade sobre você. Ele pode dar ordens a você, faça isso, aquilo, traga-me isso, porque ele tem autoridade, ele é o chefe, ele tem autoridade. E Cristo, quando comissiona a igreja, ele o faz porque tem essa autoridade. E autoridade significa poder. Autoridade é poder. Quando a Bíblia fala de autoridade, está dizendo também, isso deve estar em nossa mente, implícito, que Jesus está dizendo que todo o poder me foi dado para fazer o que eu vou fazer agora. A autoridade, ela está embebida de poder. Ninguém tem autoridade sem poder. Na verdade, o próprio conceito de autoridade está envolvido em poder. Autoridade é poder. Só aquele que tem poder para mandar, poder para dizer não ou dizer sim, é que tem autoridade. Autoridade é poder. E Jesus Cristo tem essa autoridade. Essa autoridade de Cristo, ela nos é apresentada nas Escrituras em inúmeras passagens, irmãos. Mas eu quero citar duas passagens em especial apenas para mostrar que o nosso Senhor Jesus
ele demonstrou e foi reconhecidamente, inclusive, como um homem que tinha autoridade sobre a terra. Abram em Mateus 7, volte um pouquinho a sua passagem para Mateus 7 e o verso 29. O texto diz assim, ouçam: porque ele, Jesus, as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Essa passagem, irmãos, ela é bem interessante, porque uma leitura apressada pode parecer que Jesus não tinha autoridade, só parecia ter, não é isso? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade. Ele não tem, mas parece que tem autoridade para fazer o que está fazendo. Mas o que o texto está dizendo é algo além disso. Formalmente, quem tinha autoridade para ensinar eram os escribas, e os fariseus, e os saduceus, os doutores da religião judaica. Eles podiam ensinar porque eles tinham, aspas, autoridade para ensinar. Mas Jesus ensinava como quem tinha autoridade. Ou seja, o narrador ele está dizendo o seguinte, olha, ele não tem autoridade formal entre os judeus para ensinar, mas ele ensina como se tivesse a autoridade. E a verdade é que ninguém tinha mais autoridade do que o Senhor Jesus para ensinar as verdades do seu Pai. O que é interessante nessa passagem é exatamente a observação do ensino de Cristo. Ele ensinava, falava com autoridade, como quem entendia e sabia exatamente o que estava fazendo, como alguém que foi comissionado para fazer, ensinar como ele ensinava, não como os escribas e fariseus. O texto diz que formalmente tinha autoridade, mas o seu ensino era pobre, o seu ensino não tinha força, o seu ensino não tinha verdade, era um formalismo morto. Cristo não, ele trazia vida, explicava as Escrituras verdadeiramente e tinha autoridade do alto para fazer isso. Note que dentro desse contexto do ensino de Jesus e da sua autoridade, há uma passagem que diz exatamente isso, que ele reinterpreta a lei que os escribas e fariseus e os antigos haviam ensinado equivocadamente, passavam equivocadamente, mas Cristo ensinava de verdade, corretamente. Por isso o texto diz, próprio Jesus diz, visto o que foi dito pelos antigos, eu, porém, vos digo. Cristo está reinterpretando aquilo que os antigos interpretavam de forma errada sobre a lei de Deus, sobre a revelação divina. Uma outra passagem também nos ajuda a ver a autoridade de Cristo, agora no capítulo 10 e no verso 1 de Mateus. O texto diz assim, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. A autoridade de Cristo não estava só no âmbito do conhecimento das Escrituras. Ele não era só autoritativo no ensino. Ele não era só a regra correta do ensino bíblico, a interpretação perfeita do ensino bíblico. Ele tinha autoridade muito mais abrangente. Ele tinha autoridade sobre os espíritos malignos, os demônios, sobre as enfermidades. Nós vimos que Jesus curou e expulsou demônios, curou homens, mulheres e expulsou muitos demônios. Mas agora essa autoridade que ele tem, ele dá aos seus discípulos. O texto diz, chamou os seus 12 discípulos e deu-lhes Jesus autoridade, comissionou e deu autoridade para eles fazerem o que eles estavam prestes a fazer, sair pregando o evangelho, expelindo demônios, curando enfermos. E eles o fizeram, assim o fizeram.
Então, as Escrituras vão apresentar de forma muito enfática, variada, a autoridade de Cristo sendo manifestada, para que ninguém tenha dúvidas de que o Senhor Jesus de fato tinha autoridade, grande autoridade sobre os céus e a terra. Agora, ele diz na passagem, notem, Mateus 28, mais uma vez, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada. Ele entende, irmãos, aqui, que ele recebe a autoridade do Pai. E ele diz que tem toda a autoridade agora, nos céus e na terra. Aqui nós precisamos ter cuidado para não achar que Jesus tinha menos autoridade antes, mas que agora, ao comissionar os seus discípulos, ou depois da sua ressurreição, ele recebeu mais autoridade. Não é isso. Ele está dizendo apenas que a autoridade que ele tem foi dada a ele pelo Pai. Toda a autoridade foi dada a ele pelo Pai. E ele está ensinando aqui que essa autoridade que lhe foi dada nos céus e na terra, toda a autoridade nos céus e na terra, é o exercício dessa autoridade, que agora é ilimitado, irmãos. Cristo aqui começa a falar da abrangência da sua autoridade, que agora é todo o universo. Essa expressão céus e terra, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, é uma expressão nas Escrituras que significa a criação, o cosmo inteiro. Não é só o planeta Terra e o céu, é tudo que foi criado, todas as coisas criadas. E Jesus está dizendo que ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, toda a autoridade no universo inteiro. Então, percebam que antes de comissionar, o Senhor Jesus está dizendo aos seus discípulos que ele pode fazer o que ele vai fazer, comissionar a sua igreja, que ele tem a autoridade para fazer o que ele está para fazer, comissionar a sua igreja a pregar o evangelho, que a autoridade, toda a autoridade foi dada a ele no universo para comissionar a sua igreja. Então, antes de comissionar, ele enfatiza àqueles irmãos que ele pode fazê-lo porque tem toda a autoridade para fazê-lo. A igreja é enviada, irmãos, pelos séculos a pregar o evangelho, pelo Senhor da igreja, por aquele que de fato é o Senhor do universo inteiro, por aquele que tem de verdade a autoridade para fazer tudo. Nós somos enviados a pregar a palavra pelo nosso Senhor, que nos deu a autoridade para evangelizar, para pregar, e que tem autoridade para fazer isso, para nos comissionar a isso. Eu acho que saber destas coisas, irmãos, iniciar a evangelização sabendo que nós não estamos aqui nos aventurando numa obra, nós não estamos aqui criando um movimento, nós estamos simplesmente, como igreja de Jesus Cristo, obedecendo à comissão que Ele nos deu, e precisamos saber que Ele tem autoridade para fazer isso, e nos autorizou a fazer isso, nos enviou a fazer isso, com a autoridade que Ele tem. Algumas coisas interessantes aqui em relação à autoridade de Jesus também, a toda a autoridade de Jesus também precisam ser observadas. Olhe para o texto, irmãos. Observe as palavras de Cristo e algumas palavras também que estão relacionadas nesses 3 versículos, a palavra toda aqui no verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes: toda autoridade me foi dada em todo o universo. Vamos começar pensando aqui. Façam discípulos de todas as nações. Mais uma vez, a autoridade é para que a igreja vá a todas as nações.
não é uma autoridade limitada a um povo, a uma nação, a uma cultura, é a todas as nações. Depois o texto diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. A evangelização e a autoridade que Cristo deu à igreja é para que ela entregue o evangelho inteiro, pregue toda a palavra de Deus revelada. E ainda diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias. Perceba que a palavra toda, ela circula todo esse texto, a partir da ideia de toda a autoridade que ele tem. Toda a autoridade de Cristo, para que a igreja evangelize em todas as nações, para que a igreja ensine todas as coisas, e Jesus estará com a igreja todos os dias. Que coisa maravilhosa, quando nós começamos a entender, irmãos, que essa autoridade de Cristo é abrangente. A autoridade do nosso Senhor é completa em todo o universo. E agora, o que cabe à igreja, no que consiste a grande comissão, é ir, como Jesus ensinou. Nós já estamos convencidos de que Ele tem autoridade para enviar, o poder para enviar, e nos enviou. Então, nós não podemos ficar parados em nossa casa. Nós não podemos ficar esperando um sinal. Preciso de um sinal, pastor, para começar a pregar. Eu preciso que algo aconteça para que eu entenda que eu tenho que ir pregar o evangelho. Enquanto Deus não me der um sinal, eu não vou fazer nada, vou aguardar e orar. Isso é uma atitude equivocada. Porque Jesus já deu autoridade, Ele já comissionou a igreja a ir pregar o evangelho. Você já tem o sinal, Mateus 28, verso 18 ao 20. Este é o sinal para a igreja evangelizar. E a igreja em Atos dos Apóstolos entende isso e evangeliza. E sai pregando a palavra de Deus. Por que nós não entendemos assim? Que a grande comissão é para nós hoje. A grande comissão, note que não há aqui um programa de evangelização. A autoridade de Cristo não traz junto dela um esquema de evangelização dizendo: faça exatamente assim, assim e assim. A única coisa que Cristo diz é que o evangelho deve ser pregado, que todas as coisas devem ser ensinadas aos discípulos, eles devem ser batizados, mas não há um esquema, um método aqui. De maneira que algumas igrejas esperam para que todos concordem e juntos saiam para fazer missões, evangelização. Quando você pode fazer evangelização, você pode sentar ao lado de um amigo e evangelizá-lo, sentar com ele e falar das grandezas de Deus, da salvação em Cristo. Deus comissionou você, como igreja, a fazer isso. Não estou falando aqui de a igreja enviar um missionário para um outro lugar distante, para plantar uma igreja em outro lugar, que é necessário uma comissão da igreja, uma assistência da igreja. Mas a nossa vida cotidiana, irmãos, o nosso dia a dia, os nossos labores diários, eles devem ser vividos com esse espírito evangelístico da grande comissão. Você deve trabalhar, pelo menos se você não quer pregar, cante as grandezas de Deus perto de uma pessoa. Diga a ela: olha como essa música é bonita, e cante o evangelho, cante as escrituras. Você pode sentar no ônibus ou no Uber, sei lá, com alguém, e se você não quer pregar, pelo menos a Bíblia lê em voz alta, para que ele escute. É preciso que a igreja, irmãos, entenda que o evangelho tem que ser pregado.
Às vezes você dá muitas desculpas para pregar. Você recebe a comissão, Cristo tem autoridade para enviar, mas você não quer ir. Você acha que não está pronto. Bom, o Senhor da igreja enviou você, mas você diz, não estou preparado ainda, eu ainda não me sinto capaz. Irmãos, essa foi a mesma desculpa de Moisés, e ele mentiu naquela passagem de Êxodo, quando ele disse para Deus que era pesado de língua, não sabia falar. Tem uma outra passagem em Atos, em que, acho que até citei hoje essa passagem, em que Moisés diz, em que o texto de Atos diz que Moisés, ele era versado nas palavras e no ensino das ciências egípcias. Então ele tinha versatilidade, mas quando Deus o envia, ele diz, eu não sei falar, envia outro, mande outro, Senhor. Então, irmãos, nós somos comissionados a pregar o Evangelho pela autoridade de Cristo Jesus. Ele recebe a autoridade, ele demonstra a sua autoridade, e ele agora está dizendo que a sua autoridade é universal, o exercício da sua autoridade é universal, e a igreja está debaixo dela. O que pode impedir, irmãos, o avanço do Evangelho de Cristo? Pensem um pouco. O que pode barrar o crescimento da igreja? Só Deus pode barrar o crescimento da igreja. Satanás não pode barrar o crescimento da igreja. Só Deus pode barrá-lo. E Cristo está enviando a igreja a fazer discípulos. Toda autoridade me foi dada, portanto, vocês devem ir e fazer discípulos. É o Senhor da igreja que está dizendo, podem ir, podem pregar, podem evangelizar, façam discípulos, batizem-os. Aqueles que creem devem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine estas pessoas a guardar todo o Evangelho, todas as coisas que foram reveladas. É Ele que está dizendo que a igreja vai crescer, que a igreja deve sair das suas fronteiras e pregar a palavra. O mesmo que pode barrar o crescimento é o mesmo que abre as portas para que a igreja cresça, se desenvolva. Por que as pessoas temem que as missões da igreja sejam frustradas? Porque elas confiam em si mesmas. Elas confiam na força do seu braço e não no Senhor. E não na autoridade de Cristo, a autoridade universal de Cristo. Como igreja, como evangelistas de Jesus Cristo, irmãos, o que nós devemos trazer para nós mesmos é a certeza de que o Senhor, o dono da igreja, aquele que salva almas, aquele cujo sangue purifica, aquele que envia o seu Espírito para trazer iluminação sobre o homem, é Ele que envia a igreja a pregar o Evangelho. Não pense, e os adversários? E as dificuldades? Quando William Carey estava falando em fazer missões naquela época, muita gente se levantou contra na igreja e diziam, como você vai pregar num lugar em que você nem conhece a língua? Você não tem medo dos bárbaros matarem você e sua família, lugar de gente cruel? Mil dificuldades. Você já pensou nos custos que serão para sustentar um missionário tão distante, numa terra longínqua? Então havia mil desculpas, mas o coração de Carey, sua mente, estava voltada para as palavras de Cristo na grande comissão. Ele envia pregar a todos os povos. Ele vai abrir as fronteiras, as portas. É isso que nós temos que pensar. Não é nas dificuldades, barreiras. Aquele que tem autoridade nos deu a tarefa, nos mandou ir. Então o que você está pensando quando começa a colocar as dificuldades, as barreiras?
Você precisa sair da sua comodidade, irmão. Tirar toda coisa que vem à sua mente que dificulte o evangelho e simplesmente pregar. Esperando o agir de Deus. Simplesmente pregar o evangelho. E se essa pessoa que você pregou crê em Jesus, ela será batizada, como diz o texto, e ela passará a ser ensinada em todas as coisas que Cristo disse. É essa a nossa tarefa, enquanto evangelistas, enquanto objetos da grande comissão. A grande comissão foi para os discípulos de Jesus naqueles dias e é para a igreja de todas as eras. É para nós hoje. Cristo nos envia. A ideia de autoridade aqui precisa estar martelada, meus irmãos, em nossa mente. Porque se alguém me disser assim, se o presidente da República disser para mim assim, vá até este ou aquele lugar e em meu nome diga isso e aquilo, e as coisas acontecerão. Vá. Vocês acham que eu vou ter medo de não acontecer como ele disse? Da sua palavra do presidente não se cumprir? Ele que tem autoridade sobre a nação. Aqui é o Senhor dos senhores quem está dizendo que tem toda a autoridade e que envia a igreja a ir e pregar o evangelho. Então, não crie obstáculos, porque nenhum obstáculo é maior do que a autoridade do Senhor dos senhores. Nenhum obstáculo pode se sustentar diante da força e do poder daquele que autorizou e enviou a igreja a ir. A grande comissão não é só uma autorização. Deus não está simplesmente dizendo o seguinte: olha, está aqui, vocês têm autorizados. Se quiserem ir, vão. Não é uma autorização desse tipo. É uma autorização com uma ordem para ir. O id, ele não está na língua grega no imperativo, mas ele tem a força de um imperativo por causa de outras conexões, como por exemplo, fazer discípulos, batizar, que são termos que estão no imperativo. Então os gramáticos entendem que ainda que o id não seja um imperativo, mas como ele está associado a imperativos, ele ganha essa conotação também. E a ideia é exatamente essa: ir na autoridade de Jesus Cristo, que é universal, e pregar o evangelho e fazer discípulos. Muito bem, meus irmãos, eu gostaria essa noite de deixar vocês atentos e reflexivos sobre essa pequena palavra do verso 18, autoridade. Pensem nela, porque ela é o coração da grande comissão de Cristo. Ele, o Senhor de toda autoridade, que tem autoridade sobre o universo, é quem envia a igreja. Isso significa que a evangelização, ela é uma tarefa cujo sucesso está assegurado. Jesus não está fazendo um experimento quando dá a grande comissão. Vou fazer um teste se as pessoas vão crer em mim. Ide por todo mundo e preguem o evangelho. Vamos esperar se vão crer em Jesus. Não, isso seria uma experiência. Mas a grande comissão não é um experimento da parte de Deus. A grande comissão é o sucesso absoluto garantido, porque Cristo envia a igreja para pregar e os seus eleitos irão ouvir a sua voz e vão vir. A grande comissão, portanto,
ela tem o objetivo de trazer os eleitos de Deus à fé. Aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo, a fé em Cristo, por meio da pregação da palavra pela igreja. É certo, irmãos, é seguro, é absolutamente uma certeza que a grande comissão terá êxito. Na verdade, se olharmos hoje para trás, não temos como contestar o êxito da grande comissão, porque quando Jesus disse isso, há 2000 anos atrás, já há 2000 anos a igreja vem continuando, vem existindo, o evangelho vem sendo pregado. Lembrem, a pessoa não se torna crente por descendência. Meus filhos não são crentes porque eu sou crente, eles só são crentes se creem em Jesus. E eles só podem crer em Jesus pela pregação do evangelho. E se há 2000 anos a igreja, se há 2000 anos existe crente no mundo, é porque o sucesso da grande comissão está provado. Então nós temos que ir, continuar indo, continuar caminhando sob a autoridade de Cristo, pregando para que aqueles que ele elegeu sejam alcançados pelo poder da pregação, pelo seu Espírito Santo. Essa é a autoridade que nos foi dada. Pensem nisso, irmãos. Vamos orar, meus queridos irmãos. Curvem a cabeça. Bom Deus e Pai, nós louvamos o Senhor por essa noite, pela chuva que Tu nos deu, mas especialmente, Senhor, por nos trazer e nos reunir aqui na Tua casa para a adoração e o louvor do Teu nome. Deus, obrigado por nos lembrar, Senhor Deus, a Tua autoridade e a Tua comissão debaixo da Tua autoridade. Obrigado, Senhor Deus, por nos lembrar que a igreja age sob a autoridade de Cristo, Filho de Deus, para pregar o evangelho a toda criatura. Desperta o nosso coração, Senhor Deus. Nós começamos este culto orando e suplicando que o Senhor despertasse o nosso coração para as grandezas da Tua obra. E a grande comissão, Senhor Deus, é parte do Teu plano redentor para alcançar o Teu povo. Senhor, nos ajude, Senhor Deus, a pregar o Evangelho às pessoas que estão mais perto de nós, inicialmente. Encoraje, Senhor Deus, cada crente desta igreja a pregar o nome de Jesus Cristo com ousadia, a falar do Evangelho com alegria. Toma, Senhor Deus, cada um de nós nas Tuas santas mãos, purifica nosso coração e nossa mente para pregar o Evangelho do Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.